This call is now being recorded. Pronto, pessoal, a partir de agora a nossa aula está sendo gravada, tá? A gente hoje vai começar a retomar, na verdade, né? As nossas aulas em matemática, ensino de matemática. E aí, como eu sempre trabalho com vocês podem perguntar, vocês podem tirar a dúvida. E assim, a gente vai fazendo conforme vocês forem entendendo, certo? Se vocês quiserem que a gente vá mais devagar, a gente vai mais devagar. Se vocês quiserem que vá mais rápido, a gente também acelera o passo, certo? Então, o importante é que fique alguma coisa, né? Que a gente consiga entender alguma coisa, que a gente consiga levar, por mínimo que seja, o conhecimento, algum conhecimento para a nossa vida, né? Principalmente quando se refere à matemática, porque a gente usa ela em tudo, né? A matemática, ela tá desde a compra do pão, né? A entender, por exemplo, sobre uma conta de energia, entender sobre economia. Então, assim, a matemática, ela perpassa a nossa vida todo o tempo. E, às vezes, é uma das disciplinas que os alunos têm mais dificuldade, né? Porque acha que é difícil, ou porque teve algum trauma quando estava no ensino regular, e aí acaba criando aquela rejeição pela disciplina, e isso acaba dificultando o aprendizado. No semestre passado, a gente trabalhou com vocês as 4 operações, não foi? A gente trabalhou adição, subtração, multiplicação e divisão, sendo que a gente percebe que vocês têm uma dificuldade muito maior em divisão, em dividir, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, de início, a primeira aula, falando sobre critérios de divisibilidade. Quais são os critérios que eu posso usar para aprender a dividir operações simples de cabeça, de cor, né? Então, primeiro, a gente tem que verificar, né, que a divisibilidade de um número natural, e aí entenda o que é número natural. Os números naturais, dentro dos números que a gente conhece, eles recebem alguns nomes, certo? Existem os números naturais, os números inteiros, certo? Os números irracionais, os números reais. Quais são? Vocês estão me escutando, não? Vocês estão me escutando? Tá Eu muito tô. ruim? Como é que... 2, 3. Pra mim tá ótimo. Eu vou colocar aqui o fone para ver se melhora para a Mônica. Só um instante. Vixe, eu não trouxe o fone. Mas continuando, né? Mônica, se você não estiver escutando, você vai dizendo que eu vou tentando aqui subir aqui o volume. Mas tá no máximo já. Então, como eu ia falando para vocês, dentro dos números na matemática, eles recebem nomes, certo? Os números naturais, eles são as formas mais primitivas de números que existem. Eles surgiram a partir da necessidade da contagem. Você imagine aí os homens primitivos, as pessoas primitivas, eles precisavam usar a matemática para contar coisas, para contar objetos, para contar o número de pedras. Por exemplo, eles tivessem ali determinados animais, digamos que fossem ovelhas. Eles tivessem 5 ovelhas. Então, na história, ela vai contar que eles usavam pedras, usavam tracinhos para marcar a quantidade de animais que eles tinham. E isso foi o surgimento do número natural, um número que passou a surgir a partir da necessidade de contagem, certo? Então, é aquele número positivo, certo? Do 0 até o infinito, tá? 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então, verificar a divisibilidade de um número natural por outro número natural, certo? Ou seja, um número natural de 0 ao infinito por outro número natural, usando o algoritmo da divisão, ou seja, usando divisão, pode ser trabalhoso e demorado. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade em entender a divisão. Então, a gente vai conhecer uma maneira mais prática de fazer essa verificação, certo? É tipo
um truquezinho, né? Então, os critérios de divisibilidade, eles são condições que nos permitem saber se um número é ou não divisível por outro, sem a necessidade de efetuar a divisão, certo? Então, esses critérios, eles vão dizer se um número ele é possível dividir ou não por outro, sem obrigatoriamente a gente ter que fazer lá aquela continha. Então, vamos aqui, a gente vai aprender alguns nomezinhos, tá? Dividendo, divisor, quociente e resto, tá? Então, dividendo. Quem é dividendo? É aquele número que eu estou dividindo, tá? Então, nesse caso aqui é o 10. Divisor é o número pelo qual eu divido o dividendo. Então, ó, 10 dividido por 2. Quociente. Quociente, gente, é o resultado. É aquilo que eu obtenho de resultado da divisão de 10 por 2. 10 dividido por 2 é 5. Logo, o resto é 0. Não sobrou nada. Certo? Agora, 11. 11 dividido por 2 vai dar 5 também e vai sobrar 1. Então, o resto vai ser 1. Certo? E isso segue para os demais números. 12 dividido por 2 vai dar 6. Resto, 0. Agora, se for o 13 dividido por 2, vai dar 6 também, mas vai sobrar 1. Então, o resto é aquilo que sobra em uma divisão. Quociente é o resultado que eu tenho da divisão, quando eu pego o dividendo e o divisor, certo? Então, dividendo é o número que eu quero dividir. Por exemplo, digamos que Zefa, ela fosse comprar... Cristiano fosse comprar 6 pamonhas a Zefa, certo? Ela foi comprar 6 pamonhas a Zefa e dividiu com Mônica essas pamonhas. Então, ela dividiu 6 por 2. 6 era o número de pamonhas, certo? 2 era o número de pessoas que ia ficar com a quantidade de pamonhas. Cristiano ia ficar com 3. Mônica ia ficar com 3. E o resultado, certo? 3, que é o resultado, é o quociente. Nesse caso, o resto é 0. Não sobrou nada, certo? Vocês conseguem entender isso aqui? Pra mim tá de boa. Então, gente, um número, ele será divisível por 2 sempre que ele terminar em número par, certo? Se ele terminar em 0, se ele terminar em 2, se ele terminar em 4, se ele terminar em 6, em 8. Ou seja, ele foi par, logo, esse número ele vai ser dividido por 2. Certo? Então, aqui esse exemplo, 7.206. Ele é divisível por 2? Sim ou não? Você falou? Falei. Tá, vocês não estão me escutando? Eu tô, é porque eu dei uma saidinha aqui, mas já tô de volta. Desculpa aí. Certo. 7.206, ele é divisível por 2? Sim? Eu acho que sim. Sim, sim, porque ele é par. Ó, todo número par, certo? Todo número que terminar em par, ele é divisível por 2. Então, 7.206 dividido por 2, ele vai ter como dividir, porque ele termina em 6, e 6 é um número par, certo? Então, foi número par, terminou em número par, é divisível por 2. Agora, 5.483, ele é divisível por 2? Ele é ímpar, né? Olha aqui, ó. Termina com 3, é ímpar. Logo, se ele é ímpar, não é divisível por 2. Quando a gente for fazer essa divisão, vai ter um resto lá, e esse resto não vai ser 0, tá certo? Vai ser maior do que 0, tá bom? Vamos aqui, ó. Esse número aqui, 62.124.
ele é divisível por 3? Vamos fazer a divisão aqui, ó. 6 dividido por 3, não é 2? 2 vezes 3, 6. Para 6, 0. Baixo 2. O 2 ele é menor do que o 3, então não tem como eu dividir. Eu pego emprestado o 1 aqui, ó. 21 dividido por 3. Quantos 3 cabe dentro de 21? 7, né? 7. Ah, Maria, esse zero aqui surgiu de onde? Lembra que eu tomei uma casinha emprestada aqui? Quando eu pego dois números ao mesmo tempo, que eu peguei o 2 e peguei o 1, aí eu tenho que colocar um zero aqui, nas casas decimais. Então, tá aqui, deu 7, não foi? 7 vezes 3, 21 para 21, 0. Baixei o 2. 2, mais uma vez, é menor do que 3. Então, eu tenho que pegar emprestado o próximo número, que é o 4. 24 dividido por 3. Aí, olha, se eu peguei dois números, eu tenho que lembrar de colocar o zero aqui, ó. 24 dividido por 3. Quantos 3 cabem dentro de 24? 8, né? 8. 8 vezes 3, 24. Para 24, 0. Então, gente, se eu cheguei num resto 0, logo esse número é divisível por 3. Certo? Então, divisibilidade por 3, eu encontrei um número que seja divisível por ele, ou seja, com resto 0, ele é divisível, certo? Divisível por 3. Ali, a gente usou a forma que a gente tem que fazer a divisão, né? Mas tem um truquezinho, tá certo? Como é que a gente vai fazer? A outra forma de se dividir seria o seguinte. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Adicionar os algarismos 6, 2, 1, 2, 4. E, em seguida, dividir a soma por 3. Como assim, Samara? A gente vai somar esses algarismozinhos aqui, ó. 6, mais 2, mais 1, mais 2, mais 4. O número não era 62.124? Tá aqui, a gente separou. 62.124. 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 4, 15. 15 é divisível por 3? Sim, não é? 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, se a soma desses algarismos aqui, ele der um número que seja exato, que dê para dividir, você consegue saber se ele é divisível ou não. Nesse caso, é divisível sim por 3, porque deu 5. Então, você pode fazer a divisão, como a gente viu aqui, e obter o resto 0, ou você pode somar os algarismos, certo? Isso em divisibilidade por 3, certo? Ou a gente vai somar esses algarismozinhos e dividir a soma por 3, que aí você vai encontrar. Se esse número aqui fosse 5,5, aí ele já não era exato e não era divisível por 3, certo? Vocês entenderam até aí? Sim? Eu entendi. Sim, eu entendi, né? Isso. Então, um número, ele será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3, certo? Em resumo, é isso. E divisibilidade por 6? Como ficaria essa divisão por 6? Vamos considerar o número natural, 3.624. Esse número ele é divisível por 2, pois termina em 4, né? Olha aqui, ele é par, então ele é divisível por 2. Também é divisível por 3, porque quando a gente soma os algarismos, a gente vai encontrar um valor que é divisível por 3. Ó. 3 mais 6, 9. 9 mais 2, 11. Mais 4, 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, eu já sei que o 6 ele tanto pode ser dividido por 2, como ele pode ser dividido por 3. Certo? Qual seria a divisão exata, então, que a gente teria? Para saber a divisão exata, a gente pegaria o valor total e dividiria por 6. Olha aqui, ó.
Eu consigo dividir o 3 por 6? Não. Mas o 36 eu consigo. 36 dividido por 6 vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Para 36, 0. Baixo 2. 2 não dá, então eu tenho que pegar o 4 emprestado. Peguei o 4 emprestado aqui, ó, acrescento o 0 aqui. 24 dividido por 6. 24 dividido por 6, você vai achar o valor 4. 4 vezes 6, 24. Para 24, 0. Então, o número exato seria 604, certo? Da divisão exata. Então, gente, um número, ele será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Então, perceba que, só usando aquelas regrinhas que a gente encontrou, ele é divisível por 2 porque ele termina em par, e ele é divisível por 3 porque a soma dos algoritmos dele vai dar um número exato. Logo, se ele obedece essas duas regras, ele é divisível por 6, tá bom? Certo? E quando é que o número ele é divisível por 4, tá? O número natural será divisível por 4 quando ele terminar em 0, ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Não entendi isso, Mara. Perceba aqui, ó. O 100, ele termina com 2 zeros? Termina. Ele é divisível por 4? É. 100 dividido para 4 pessoas. Você tem R$100 e é dividido com 4 pessoas. Vai dar quanto para cada? R$25, né? Mas fazendo aqui, ó. 10 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Baixo 0, 20. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Então, ele termina em 2 zeros. Se ele termina em 2 zeros, ele é divisível por 4. Em uma outra opção, a gente teria que fazer o seguinte: avaliar os dois últimos números, não é isso? Ele termina em 32 e é divisível por 4. Por quê? Esses dois últimos numerozinhos aqui, eles não são divisíveis por 4? 32 não é dividido por 4? Ou não? Quanto é 32 dividido por 4? Você tem R$32 e vai dividir 8, exatamente. Exatamente, Cristiane. Então, 32 dividido por 4 vai dar 8. Se deu o número exato, logo vai ser divisível por 4. Então, no 4, se terminou em 2 zeros, ele é divisível por 4. Ou, se a soma dos dois últimos números for divisível por 4, ele também é divisível por 4. E quando ele é divisível por 8? O número natural, ele será divisível por 8 quando terminar em 3 zeros, ou quando o número formado por seus 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8, certo? Então, olha aqui. Vi aqui os 3 zeros e está sendo dividido por 8, eu já sei que é divisível, certo? Ou quando esses 3 últimos números aqui, ó, for divisível por 8. 112 dividido por 8. Ele é divisível? É sim, não é? Ó, vamos fazer aqui. Vamos escrever. Cadê meu pincel? Cento e doze. 14. 112 dividido por 14. Foi Cristiano que respondeu? Muito bem, dá 14. Então, se eu sei que o 112 é dividido por 8, logo, eu sei que ele também é divisível por 8, certo? Seguimos. E quando é que ele é divisível por 9? O número natural, ele vai ser divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número dividido por 9, certo? Então, vamos aqui, ó.
Se você somar todos esses algoritmos, o 2, o 8, o 3, o 1 e o 4, 2 com 8, 10, com 3, 13, com 1, 14, com 4, 18. O 18, ele é divisível por 9? Sim, né? 18 dividido por 9 vai dar 2. Logo, esse número, ele é divisível por 9. Então, para ser divisível por 9, é só eu somar os algoritmos, e se aquele valor for divisível por 9, logo ele vai ser divisível por 9, certo? E por 5? Quando é que um número ele é divisível por 5? Observando os números naturais divisíveis por 5, que aí a gente vai lembrar, o 0 é dividido por 5, 10, né? Se pensa no 10, o 100, por exemplo, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, nós dizemos que um número natural, ele será divisível por 5 quando terminar em 0 ou quando ele terminar em 5, certo? E quando é que ele é dividido por 10, tá? Quando é que os números naturais são divididos por 10? Eles são divididos por 10 quando ele termina em 0, quando ele termina em 10, em 20, ou seja, quando ele tem um valor e ele termina com 0, tá? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 e assim vai, tá? Então, o número natural, ele será dividido por 10 quando terminar em 0, tá bom? Terminou aqui em 0, ele é divisível por 10. Aqui, gente, eu passei só uma atividadezinha de uma questãozinha, tá? Para vocês responder e mandar de volta para mim, tá bom? Só é essa questãozinha. Vocês podem até tirar um print, tá bom? E mandar para mim. Aí, gente, falar para vocês, nós temos uma alteraçãozinha no nosso horário, tá certo? Nas terças-feiras eu vou estar dando aula de matemática. E na sexta é aula de ciência, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho não. Não? Eu só vou tirar um print aqui da nossa aula. Se vocês puderem ligar as câmeras. A gente vê vocês. Pronto. Obrigada, pessoal. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Ah, vou tirar outra, que a Mônica ligou agora. Mônica, mulher, sua lembrancinha tá lá em casa. Ela não quer não, Samara, dá para mim.